aonde tua voz me enviar. Eu quero ver tua graça e teu amor me libertar. Eu quero ser somente aquilo que quiseres que eu seja. Que desafio grande cantar essa música. A gente canta essa música já há um bom tempo, essa música do Elvio, tão especial. A gente canta há algum tempo aqui no nosso Encontro a Mais, e toda vez que eu canto eu fico pensando assim, como é desafiador pensar que eu estou me rendendo a Deus de tal forma que eu me disponho a ir apenas aonde Ele quiser me enviar. Eu me disponho a ser apenas o que Ele quer que eu seja. E sabe, nós cremos que esse lugar aqui, esse ambiente, tudo isso aqui é mais do que um momento no seu dia, na sua semana. A gente chama esse tempo aqui de encontro a mais, porque a gente crê que quando você vem aqui, você tem um encontro. Na verdade, você tem dois encontros. Primeiro, você tem um encontro com pessoas especiais, pessoas que te amam, pessoas que pensam em você antes de você chegar aqui, e por isso preparam esse ambiente, preparam tudo que vai acontecer, planejam isso, sonham com esse momento. Mas você tem um encontro também com um Deus único, um Deus que você jamais encontrará igual. Por mais que você procure, por mais que você busque, por mais que você tente conhecer, você não vai encontrar um Deus como esse Deus. Ele não está só aqui, só neste lugar, não é exclusividade nossa, mas nós cremos que Ele se manifesta aqui quando nós nos reunimos em nome dEle. E esse encontro, esse tempo aqui, esse espaço, tudo que acontece aqui, tudo que acontece em torno dessa causa que nós chamamos de Área Mais, esse movimento de jovens que se reúne aqui todos os sábados, se reúne de segunda a sexta em todos os lugares dessa cidade, aí nos nossos pequenos grupos, tudo isso tem a ver com uma coisa muito simples, uma frase simples, mas que se você entender, se você absorver, se você decidir tornar essa frase sua, se você decidir tornar essa a sua causa, se essa causa não for minha, não for do pastor Felipe, não for dessa juventude apenas como uma instituição, mas for a sua causa pessoal, você decidir viver a sua vida por essa causa, gastar os seus dias, o seu tempo, os seus dons, os seus recursos, a sua inteligência, tudo que você tem, tudo que você é, se você decidir se render a essa causa, a sua vida nunca mais será a mesma. Conhecer a Jesus, tornar Jesus conhecido. Simples até demais, mas profundo, poderoso, transformador. E o convite que nós temos para fazer para vocês a partir de hoje, nesse ano inteiro, é que você decida viver essa causa como você nunca viveu, para que você tenha um ano como você nunca teve. Você tenha as maiores experiências da sua vida, você viva as maiores alegrias da sua vida, você tenha um ano de maior crescimento, não pela sua capacidade, não pelo que você é capaz de fazer, mas porque você decidiu conhecer aquele que é capaz de fazer o que você não pode fazer e torná-lo conhecido para outras pessoas, para que elas tenham essa mesma oportunidade também, de viverem o melhor ano das vidas delas. Se você não me conhece ainda, meu nome é Pedro, eu tenho o privilégio hoje de estar aqui com você para compartilhar a palavra de Deus, faço parte da liderança aqui do Área Mais, junto com o pastor Felipe, que está em férias na Bahia, então está melhor que a gente. Ou não, né? O que é? Tá tudo bem? Tudo bom, SS? Beleza, cara? Esse é o SS, pessoal. E hoje a gente quer começar falando com vocês a respeito, claro, de um novo ano, de um novo tempo na sua vida. É a primeira vez que a gente se encontra nesse ano. Então a gente quer ter a oportunidade de conversar a respeito das suas expectativas, do que você tem sonhado construir nesse novo ano, nesse ano de 2015. E quando a gente fala de um novo ano, é claro que a gente pensa em metas, em desafios, em planos, a gente estabelece alvos e geralmente esses alvos, essas metas, esses planos que a gente faz no novo ano tem a ver com a gente, não é verdade? Você está fazendo os planos para a sua vida,
Então, você pensa profissionalmente o que você quer alcançar, se você, de repente, almeja uma promoção, ou passar num concurso, arrumar um emprego diferente, se capacitar mais fazendo um curso, fazendo um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação. Enfim, você pensa em relacionamentos, você pensa em como está o seu namoro, você pensa se quer continuar namorando, não quer mais. Se você ainda está procurando alguém, você então estabelece um alvo de... Apesar de não estar só nas suas mãos isso, né? Mas você sonha assim, esse ano eu vou namorar alguém, vou encontrar a pessoa certa. Você sonha, de repente, com um casamento, se você já namora há um tempo, especialmente se você é a menina e está esperando, será que esse vai ser o ano em que ele finalmente vai desenrolar e, né? Tem uma menina ali passando a mão na cabeça do menino assim, ó, é para você que ele está falando, assim, vê se desenrola. Beijinho é para amenizar, né? Agora, assim, tipo, ficou constrangedor, mas o beijinho ameniza. Tá tudo bem, cara, assim, é uma pressão básica, eu já passei por isso aí, vai dar tudo certo. Então você estabelece alvos e planos em relação à sua vida pessoal. E agora há pouco, antes da gente vir para o culto, a gente estava orando ali na salinha com o Elvio, com os meninos da banda, com o pessoal que organiza o culto aqui, e a minha irmã está aqui hoje, privilégio de estar com ela aqui, porque o meu cunhado, como eu falei, toca com o Elvio aí. E ela já fez a piadinha, e os outros já concordaram também ali, eu nem lembro mais o motivo, mas já disseram que eu sou um cara nerd, né? E assim, eu sou mesmo, eu tenho que assumir, confessar. Menos do que alguns pensam, mais do que outros pensam. E eu sou tão nerd que desde 2011 eu tenho todo início de ano eu fico pensando assim, bom, o que eu posso melhorar esse ano? E aí eu tento estabelecer alvos e tal, só que eu gosto de planilha, lista, eu gosto dessas coisas. Ninguém gosta disso, né? Mas eu gosto. Eu gosto de anotar, eu gosto de fazer quadros, tabelas e botar horários e metas. Eu sou assim, gente, me perdoa, continue me amando, tá bom? Tem lugar no mundo para pessoas como eu. Então, desde 2011 eu tenho um negócio que eu chamo de PDPP. Plano de Desenvolvimento Pessoal do Pedro. É muito nerd, né? Fala sério, muito nerd. Quem é que tem isso, cara? Plano de Desenvolvimento Pessoal, e bota o próprio nome no nome do negócio que está criando. Mas é que era para ter mais peso, ficar um nome mais bonito. PDP é meio palha, assim, aí PDPP. Não sei se ficou melhor, mas enfim. O problema disso aqui é o seguinte, todo ano eu pensava assim, bom, eu vou estabelecer novas metas, novos desafios, novos alvos para esse ano, então eu vou ler esses livros, eu vou fazer aqueles cursos, eu vou ter tanto tempo por dia de atividade física, de estudo, meditação, oração, e montava a minha agenda, planejava o meu ano, e você pode ver que teve a versão 2011, teve a versão 2012, teve a versão 2013, teve a versão 2014, e não teve a versão 2015, porque finalmente eu decidi acabar com isso. Não porque o nome era ruim, eu ainda acho o nome bom, mas porque eu simplesmente não cumpri nenhum dos anos. Adianta alguma coisa? Não, né? Você só se humilha na frente das pessoas para nada, né? Porque não adiantou nada. Eu não cumpri isso, talvez eu tenha obedecido 1, 2, 3 semanas no máximo no meu recorde, mas eu não cumpri. Agora, o que me consola é que provavelmente você também não. Talvez você não seja tão nerd quanto eu e não tenha estabelecido um nome palha assim para os seus projetos pessoais no novo ano, mas muito provavelmente você em algum momento se frustrou ao chegar no final de um ano ou no início de um ano, ao pensar, poxa, eu tinha tantos alvos para esse último ano, eu pensei em tantas coisas, eu tinha metas, eu tinha desafios novos para encarar e para vencer, e eu não os realizei, ou os realizei parcialmente. De repente você chega com a sensação de que o último ano foi até um ano ruim, um ano meio perdido, você não cresceu como gostaria, você não alcançou as metas que estabeleceu, você simplesmente se sente estagnado. E sabe, uma coisa que eu tenho pensado muito nesse início de ano, e esse é um dos motivos para eu ter acabado com isso aí, não que eu tenha parado de fazer metas pessoais e pensar no que eu preciso me desenvolver nesse novo ano, eu tenho feito isso, tenho buscado até mais do que nos últimos anos, mas a grande questão é, as pessoas que marcaram a minha vida, as pessoas que mais me influenciam hoje, as pessoas que mudaram o mundo e cujos nomes estão escritos na história como pessoas que realmente fizeram diferença no seu tempo, no seu contexto, não são pessoas que resolveram centralizar a vida em si mesmas. Não foram pessoas que decidiram que tudo na sua vida, na sua existência, deveria girar em torno de si mesmas.
As pessoas que mais marcaram a sua vida e hoje são influência para você, são referência, e quando você pensa nelas, você diz, poxa, eu gostaria de ser como aquela pessoa. Eu gostaria de ter a influência que ela tem, eu gostaria de ter a liderança que ela tem, eu gostaria de abençoar as pessoas como ela abençoa. Pensa aí, essas pessoas não são as pessoas que no início do ano pensam assim, esse ano eu vou manter o meu peso, esse ano eu vou emagrecer 3 quilos, esse ano eu vou pagar a Smart Fit e ir. Claro que você admira essas pessoas, eu admiro porque eu não faço muito bem essas coisas. Mas a grande questão é, as pessoas que marcam o mundo, marcam a história, não são as pessoas cujas metas, cujos sonhos, cujos alvos giram em torno apenas de si mesmas, cuja existência se destina apenas a satisfazer seus próprios anseios. Não, as pessoas que marcam a história, as pessoas que transformam o mundo, as pessoas que marcam gerações, cuja influência se estende além da sua própria vida, da sua própria existência, são aquelas pessoas que entenderam que a vida delas deveria ter a ver com algo muito maior do que si mesmas. O pastor Andy Stanley tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, se você realmente quer se tornar uma pessoa melhor, e todos nós queremos, e as metas de início de ano geralmente têm a ver com isso, como eu posso me tornar uma pessoa melhor, como eu posso ser melhor do que eu fui no último ano. Então o que você deve fazer? Estabelecer alvos que dizem respeito a você, fazer planos de desenvolvimento pessoal e colocar o seu próprio nome no final dessa sigla ridícula? Não, faça algo para tornar o mundo um lugar melhor. É disso que se trata. A nossa existência não tem a ver apenas com nós, conosco. Não tem apenas a ver conosco, com a gente, é mais fácil. Mas tem a ver com transformar o mundo, com fazer desse mundo em que nós vivemos, desse mundo que Deus confiou a nós, um lugar diferente, um lugar melhor, ou pelo menos o mundo de alguém. Porque quando eu falo isso, você logo pensa, porque eu penso assim, você pensa assim, mas esse papo de mudar o mundo é a coisa mais antiga e mais a maior bobagem que existe, porque mude o mundo, isso é um discurso meio vazio, porque como eu vou mudar o mundo? Eu estou lá no meu trabalho, no meu dia a dia, na minha rotina, na minha família, talvez sem tanta influência, você talvez não seja o Elvio que sobe num palco e canta lindas canções e influencia pessoas, grava CDs e abençoa multidões. Aí você pensa, eu não tenho esse talento, eu não tenho esse dom, como eu vou mudar o mundo? Talvez o Elvio mude, talvez um pastor mude, talvez alguém com uma plataforma, com um microfone mude. Mas o meu mundo é muito restrito, o meu mundo é pequeno, como eu posso mudar o mundo? Mas a questão é, você pode mudar o mundo de alguém. Seu jeito de viver, o seu estilo de vida, as suas decisões, as suas escolhas podem fazer diferença na vida de alguém, de uma pessoa. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Eu quero ler um versículo. Depois eu vou ler mais um, mas eu quero ler hoje apenas um versículo agora, nesse primeiro momento com vocês. Mas eu quero que vocês entendam a profundidade do que Jesus vai dizer aqui. Eu quero que vocês entendam a seriedade do desafio que nós temos nas nossas mãos. Mas o privilégio que é poder assumir para si esse desafio e decidir viver dessa forma. Jesus, no contexto do Sermão do Monte, que foi a sua pregação mais famosa, está registrado entre os capítulos 5 e 7 do livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, primeiro evangelho. Jesus fala de um estilo de vida completamente diferente de uma vida normal, do que nós consideramos ser uma vida normal. Jesus estabelece princípios e propõe uma vida radical. Não no sentido que até os seus contemporâneos, as pessoas que estavam ao redor dele ouvindo o que ele estava dizendo, esperavam. Porque elas esperavam que, de fato, o líder que viria, o rei dos judeus, que eles tanto esperavam, o Messias, viria como um libertador radical. Alguém que talvez pegasse em armas, alguém que teria um discurso político poderoso, alguém que seria capaz de enfrentar Roma, que escravizava os judeus naquela época, e libertar então a nação e estabelecer um reino novo como eles esperavam. Mas o discurso de Jesus ali é radical, mas não nesse sentido, não como as pessoas esperavam. É radical porque tem como destinatário não um trono de poder, mas o coração das pessoas. Então as pessoas são confrontadas no seu jeito de viver, no seu jeito de amar, no seu jeito de se relacionarem. Depois de
estabelecer grandes desafios. As pessoas estavam impressionadas com o ensino de Jesus. No capítulo 6, no versículo 33, ele diz algo que é bem conhecido para quem já é de igreja, para quem está acostumado a frequentar a igreja. Mas é algo que talvez a gente não entenda a profundidade. Porque olha o que ele diz. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Nos versículos anteriores, Jesus está falando sobre ansiedade. Ele diz assim, por que vocês ficam se preocupando com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão se vestir? Por acaso as aves dos céus trabalham, tecem, trabalham para ter o seu alimento? Por acaso os lírios do campo que se vestem de forma bela, tecem ou trabalham para que tenham aquela vestimenta? Não, é Deus que cuida deles. É Deus que os sustenta, é Deus que cuida. E vocês, que têm muito mais valor do que as plantas, do que as flores, do que as aves, por que vocês ficam tão ansiosos pensando na provisão de vocês, naquilo que vocês querem ter, naquilo que vocês querem conquistar? E Jesus diz então, mudem o foco de vocês. Parem de fazer planos que tenham a ver apenas com vocês. Mas entendam que a vida que vocês têm, a oportunidade de viver, a vida que eu vim oferecer para vocês, é muito maior, muito mais plena, muito mais cheia de sentido do que isso, do que ficar correndo atrás dessas coisas que Deus já prometeu que vai dar para vocês. E então ele diz, busquem o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas vão ser acrescentadas, você não vai precisar se preocupar com elas. E eu queria ajudar você a pensar hoje um pouco sobre o que é isso, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque parece uma coisa meio distante, né? O reino de Deus, o que é o reino de Deus? Onde é que está o reino de Deus? Você sabe qual é o endereço do reino de Deus? Onde é que Deus está assentado, reinando? Como é que a gente faz para ir lá? Onde é que eu vejo? Como eu toco? Como é que eu interajo com isso? Não é muito óbvio assim. Aí você pode dizer, não, mas é um reino espiritual, eu não posso ver. É verdade, é um reino espiritual. Mas reino de Deus tem duas dimensões. Tem a dimensão presente, que vai aparecer aqui, isso. E tem a dimensão futura. Quando Jesus Cristo vem ao mundo, quando Jesus Cristo se encarna, se torna gente, vive entre nós, vive uma vida sem pecado, morre, ressuscita, Jesus estabelece o seu reino na terra. Uma das primeiras coisas que ele disse quando ele começou a pregar foi: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Em outro momento ele diz, é chegado o reino de Deus. A própria palavra no Novo Testamento trata do reino de Deus como uma realidade assim, tanto presente, algo já estabelecido, como futuro, algo por vir, algo pelo qual nós esperamos. E de fato é assim. Reino de Deus está estabelecido. Jesus Cristo reina sobre todas as coisas. Ele reina sobre as nossas vidas. Ele reina sobre a vida daqueles que nem sabem que Ele existe ou que não creem nele. Ele reina sobre essas pessoas. Ele reina sobre a criação. Ele reina sobre as coisas que estão na terra, debaixo da terra, nos céus. Ele reina sobre todas as coisas. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele criou todas as coisas. E isso é uma realidade, isso é presente. Nós estamos nessa realidade. Mas há também uma perspectiva futura. O reino de Deus ainda não está plenamente estabelecido. Nós não vivemos ainda a plenitude do que é o reino de Deus. E é por isso que nós ansiamos o dia em que Jesus voltará, como Ele prometeu, para nos levar para viver em novos céus, nova terra. Vivermos numa realidade completamente diferente dessa, restaurada, sem pecado, sem dor, sem sofrimento. Em que veremos face a face esse rei, que reina hoje, que reina eternamente, mas cujo reino ainda não está plenamente estabelecido. É uma realidade presente e é uma realidade futura. E o que eu e você temos a ver com isso? Qual é a nossa parte nisso? E quando Jesus disse, busquem o reino de Deus em primeiro lugar, como se conectar com essa ordem? Como viver isso? Porque se o reino já está estabelecido, Jesus já reina.
E o que falta para que esse reino se estabeleça por completo e por definitivo é que ele venha nos buscar, é que ele venha definitivamente estabelecer esse reino. O que eu posso fazer? De que forma eu posso contribuir para que esse reino de fato chegue? Para que eu de fato cumpra essa ordem de buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Como viver isso? E aí o apóstolo Paulo, numa carta que ele escreve, a carta aos Romanos, no capítulo 14, ele nos ajuda a entender isso. E ele diz assim: o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não tem a ver com as coisas que você pode tocar, não tem a ver com as coisas que você pode adquirir, não tem a ver com o seu esforço, a sua capacidade de produzir. Não tem a ver com essas coisas. Não tem a ver com as coisas que geralmente dominam as nossas metas e os nossos planos. Mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Simples. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E sabe como eu posso e como você pode buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Decidindo ser a justiça de Deus, a paz de Deus e a alegria de Deus na vida de alguém. Você foi criado para ser isso. Você foi criado para ser a justiça de Deus. Você foi criado para ser a paz de Deus. Você foi criado para ser a alegria de Deus na vida de alguém. Você foi criado para ser a justiça que justifica em Cristo, que apresenta um pecador diante de Cristo e esse pecador se torna justo, não pelo esforço dele, mas pelo que Jesus já fez por ele. Você foi criado para ser instrumento da paz de Deus, para levar paz onde há conflito, onde há guerra, onde há discórdia. Você foi criado para levar alegria onde há tristeza, onde há dor, onde há pranto e sofrimento. Você foi criado para isso. É por isso que Jesus diz: busque o meu reino em primeiro lugar. Busque o reino de Deus e a sua justiça. O resto Ele vai acrescentar a vocês. O Pai cuida de vocês. Vocês são filhos amados. Mas se vocês buscarem o reino de Deus, então vocês vão viver coisas extraordinárias. Porque vocês vão ver pessoas que carecem de justiça, que precisam de paz e estão desesperadas por uma vida cheia de alegria. Vocês vão ver isso acontecer na vida dessas pessoas. E não há nada que vocês possam buscar antes disso, que vocês possam priorizar acima disso, que se compare à alegria e à plenitude que vocês vão ter, se decidirem colocar isso em primeiro lugar, se decidirem gastar a vida de vocês em função disso. Aqui na nossa galera aqui, a gente tem vários pequenos grupos que se reúnem durante a semana, nas casas das pessoas. Lá no Campus Norte temos alguns também. A galera quase toda aqui faz parte de pequeno grupo, a galera que já é de casa. E aí, um dos pequenos grupos aqui da nossa juventude é liderado pelo Cuca. Ele está aí? Não estou vendo. Aí Cuca. Cara bonitão, solteiro, pá. Te ajudando, bro. E o Cuca lidera um pequeno grupo com uma galera, principalmente assim, mais nova, de 18, 20 anos, assim. E essa galera me inspira demais. E no final do ano passado, eles decidiram que eles deveriam curtir o Natal de uma forma diferente. E a maioria dos pequenos grupos teve as suas confraternizações de fim de ano, amigo oculto, tal. O nosso teve, foi super legal. Mas o pequeno grupo do Cuca decidiu que eles teriam um Natal solidário, um Natal diferente. Eles queriam fazer a diferença na vida de alguém. Então eles conheceram uma família que mora numa espécie de um lixão que tem ali. Eu nem sabia que esse lugar existia. Atrás do Yacht Club, acho que é o clube mais nobre de Brasília, um dos melhores clubes de Brasília, numa região na beira do lago ali. Atrás do Yacht Club tem uma espécie de uma pista assim, e na beira dessa pista existe um aglomerado de lixo. E pessoas que moram ali, em cima desse lixo, e trabalham com reciclagem e tentam, com isso, se sustentar e sustentar suas famílias. E não por acaso, mas porque Deus o conduziu um dia, o Cuca passou por ali, ele vai ali, joga tênis e frequenta o iate lá, está estudando lá e tudo. E passando por ali, ele viu
algumas crianças assim na rua, e o PG já estava atrás de alguém, de uma família, de alguém para adotar, para fazer o Natal solidário, e ele decidiu parar e conversar com essas crianças. E ele começou a conversar com elas, daqui a pouco conheceu o pai delas, o Josanias. Gesanias? É Josanias ou Gesanias? Josanias. Josanias, pessoal. E aí, o Cuca conversando com o Josanias, depois conversou com um pequeno grupo. Pessoal, conheci uma família muito legal, crianças super simpáticas, são 5 filhos. O Josanias é casado com a Marina, e eles têm 5 filhos. O Jeová é o mais novinho, né? Tem 2 anos. Tem a... Me ajuda aí, Cuca. Juliano, Jéssica, Giovana, Júlio César e Jeová. São 5 filhos. O mais velho tem 11 anos, o mais novo 2. E eles decidiram, então, cuidar dessa família. E fizeram a ação de Natal, fizeram um jantar para eles, lá onde eles moram, um barraco. Eu fui lá com o Cuca segunda-feira. Gente, é inacreditável, é um lugar minúsculo, é um lugar assim que deve ser mais ou menos daqui até essa caixa. É esse espaço. É um barraco desse espaço dividido em 2 cômodos, com camas aglomeradas assim, e as roupas no chão, e um fogãozinho no canto. E ali moram um pai, uma mãe e 5 filhos. E eles decidiram então fazer um Natal diferente para eles. Levaram comida, presentes e fizeram a festa lá dessa família. Mas esses meninos ficaram tão impactados com essa situação que eles decidiram não parar por aí, não parar num Natal, mas adotar essa família. E hoje o Josanias tem um emprego, que não é mais catando lixo, mas ele trabalha na Mercedes-Benz, como auxiliar. Ganhando um salário mínimo, ganhando um auxílio, ganhando bolsa, cesta básica, um auxílio alimentação. Ele está começando a reconstruir a vida dele, dos filhos dele, porque um grupo de pessoas de 18, 20 anos, jovens dessa igreja, dessa galera aqui, de vocês fizeram isso. Decidiu que, se eles não pudessem mudar o mundo inteiro, eles poderiam mudar o mundo de alguém. E eu tenho certeza que eles nunca começaram um ano tão bem como esse. Queria convidar vocês para ver o vídeo do dia em que eles levaram as crianças dessa família lá para o zoológico. Vem aí com a gente. Lord, I find you in the seeking. Lord, I find you in the down. And to know you is to love you, and to know so little else I need you. Oh, how I need you. Oh, how I need you. Oh, how I need you. Lord, I find you in the morning. Lord, I seek you every day. And let my life be for your glory. Woven in your threads of grace, I need you. Oh, how I need you. Oh, how I need you. Você pode pensar assim, é só um zoológico, mas para uma criança que nunca foi a um zoológico, um dia inesquecível. Sabe o que o Josanias falou para eles depois disso? Um dia desses aí, eles se veem todos os dias, todo dia eles passam lá, levam ele para o trabalho, trazem para casa de novo. Josanias falou assim: é por causa de pessoas como vocês que a gente ainda não perdeu a esperança. Pessoas que decidiram que a vida que elas têm em Jesus não é para ser guardada, mas é para ser repartida, é para ser compartilhada. Decidiram buscar o reino em primeiro lugar e crer que o resto Deus vai cuidar. O Cuca não é diferente de ninguém, a galera do PG dele não é diferente de nenhum de vocês. Ele está estudando para concurso, está ralando, está correndo atrás dos sonhos dele.
mas ele entendeu que não vale a pena correr só atrás disso. Que a vida que Deus nos dá é preciosa demais, e o tempo que nós temos é curto demais para ser gasto só com a gente. E o desafio que a gente tem para você esse ano é simples, mas é profundo assim. Decidir ser esse canal, esse instrumento, esse agente do reino de Deus. Decidir fazer isso, buscar o reino de Deus acima de qualquer outra coisa, e fazer esse reino se expandir, e fazer essa luz brilhar onde há trevas, é levar essa esperança onde não há mais esperança. Ser resposta, ser justiça, ser paz, ser a alegria de Deus. Esse é o nosso desafio para vocês. Quero te convidar para começar esse ano de uma forma diferente. Não porque você vai fazer metas e planos e dessa vez você vai se esforçar mesmo para cumpri-los. Faça isso. Faça regime se está precisando, vai para a academia se está precisando, vai estudar se está precisando. Cuide da sua vida, mas não perca de vista que o que Deus tem para fazer através de você é muito, muito, muito maior. E se você ainda não faz parte disso, para você talvez isso nem faça muito sentido, porque buscar o reino de Deus, eu nem creio em Deus, eu nem sirvo a esse Deus, eu estou vindo pela primeira vez numa igreja e estou meio assustado, na verdade, com o que está acontecendo aqui. O nosso convite para você é o mesmo, venha experimente com a gente. Experimente viver um ano diferente, experimente dar um passo diferente de tudo que você já fez até hoje. E eu tenho certeza, eu posso te prometer isso não por mim, mas porque o próprio Deus prometeu. Sua vida nunca mais será a mesma. A nossa juventude vai começar esse ano realmente diferente. No dia 6 de fevereiro, daqui a poucos dias, à noite, é uma sexta-feira, uma semana antes do carnaval, a gente vai sair daqui com músicos daqui da igreja, atores. Para quem estava aqui no final do ano, a gente tem um musical chamado O Prometido, um musical que abençoou muitas pessoas nesse final de ano. A gente vai levar 2 ônibus para uma cidade aqui em Goiás chamada Cavalcante, uma cidade de 10 mil pessoas, tem um dos piores IDHs do Brasil, uma cidade pobre, carente, simples, gente simples. E a gente vai levar 2 ônibus para lá lotados de jovens. E a gente vai passar o sábado inteiro lá com essa galera dessa cidade. A gente vai apresentar esse musical na praça da cidade. A gente vai levar médicos, dentistas para atender aquela comunidade. A gente vai levar presente diário para presentear essas pessoas, para desejar um ano bom para elas, um ano com Deus. A gente vai receber as pessoas que tomaram uma decisão por Jesus, conversar com elas, interagir com elas. Eu quero te desafiar a fazer parte desse movimento. A gente só tem 50 vagas, não vai dar para levar todo mundo. Mas hoje você precisa sair daqui, deixar o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail ali na recepção, no stand, para a gente fazer contato com você. Custa só R$50, que é o preço do ônibus, para a gente ir e voltar. É uma viagem relativamente longa, são quase 600 quilômetros, então a gente vai viajar a madrugada da sexta para o sábado e volta no sábado à noite. A gente vai ter o nosso encontro mais normal aqui, com a galera que ficar, mas vamos ter esse grupo de 50 indo para Cavalcante. A gente vai impactar aquela cidade. E eu tenho certeza, e você pode escrever isso, você vai voltar diferente. Você vai abençoá-los, mas você vai voltar transformado. E isso vai fazer toda a diferença na forma como você vai viver esse ano. Porque esse ano a gente vai viver isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu quero isso para a minha vida, eu sei que você quer isso para a sua vida. Eu quero orar por você agora. Senhor, eu te agradeço, Pai. Como é bom saber que a minha vida não se resume apenas a mim mesmo, a quem eu sou, ao que eu sou capaz de construir. Que vida pequena é essa? Que vida sem graça é essa? Eu sei como eu sou limitado, Deus, como eu sou falho, como eu preciso crescer em tantas coisas, mas, Senhor, mais do que ver o meu próprio crescimento, Pai, eu quero experimentar, viver mesmo de fato essa verdade, de buscar o Teu reino, a Tua justiça acima de qualquer outra coisa, e ser um instrumento da Tua justiça, da Tua paz e da Tua alegria na vida daqueles que tanto precisam ser justificados, experimentarem paz verdadeira no meio de tantos conflitos, de tanto sofrimento, experimentarem alegria quando só conseguem enxergar dor ao seu redor. Muito obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem feito na família do Josanias e da Marina, usando o Cuca, usando a Lude, a Lorena, o Gui, o Elon, a Bianca, todos os meninos lá do PG. Obrigado, Deus. Obrigado porque há jovens que o Senhor colocou nesse lugar que
tem deixado o coração arder, tem se quebrantado, tem conseguido enxergar o outro, não apenas a si mesmos. Eu te peço, Deus, que o Senhor faça isso em mim, no meu coração. E que o Senhor faça isso no coração de cada um que está aqui nessa noite. Nós tenhamos ouvidos que ouvem, tenhamos olhos que enxergam, mãos que tocam, de fato, as pessoas, para não ignorarmos mais, para não nos calarmos mais, mas para irmos em direção a elas, para sermos, de fato, os agentes do Teu reino nesse mundo. Aqueles que vão levar o Teu reino um passo adiante. Aqueles que, se não puderem ser a resposta para tudo que o mundo precisa, decidirão ser a resposta para alguém que precisa. O Senhor faça isso, Pai, com essa juventude, e que nós tenhamos o melhor ano das nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter vindo aqui. Vamos curtir um pouquinho mais o Elvio.